Opa, vamos à nossa dose de sabedoria diária de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós temos uma dose de sabedoria muito especial, atitudes do sábio e do insensato. Então, nós estamos aprendendo com o homem mais sábio que já existiu na humanidade, onde nós buscamos aprender melhor, aprender com o passado, com as pessoas que foram mais sábias. E são pérolas diárias que nós estamos consumindo. Então, vamos à nossa leitura e para você que já me acompanha, sabe que eu faço uma leitura e em seguida eu falo o que eu entendi e você tem toda a liberdade de fazer os seus comentários, fazer perguntas e dizer o que você entendeu também. E também você transborda para outras pessoas, você, como fala, você compartilha. Eu não aprendi ainda essa palavra, mas compartilhar. Compartilhar é a palavra de hoje, de ordem, né? Hashtag compartilhar, vamos pensar assim. Vamos iniciar então, o Provérbios hoje é o 26. Como neve no verão, a chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Então está nos dizendo que o insensato não tem honra. Versículo 2. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Então, a maldição para as pessoas que não são merecedoras, ou seja, que não fazem as coisas erradas, não é entendido aqui como na Bíblia fala muito do ímpio, né? Então, a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Cabe, então, sabermos o que é maldição, porque nós, como seres humanos, não entendendo como tudo funciona além do que nós conseguimos enxergar, talvez a gente ache que algumas coisas são maldições em algumas vidas de pessoas que nós julgamos que não são merecedoras. E a maldição, ela pode ser após a morte. Então, às vezes a gente julga muito pelo que nós vemos, mas o nosso trabalho é cuidar da nossa sabedoria aqui e cuidar do nosso espírito, da nossa alma, para que nós vivemos cada dia melhor, com sabedoria, com amor, com paz e com Deus no coração. Versículo 3. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Então, o que é a vara nas costas? Seria apanhar mesmo, apanhar para quem não tem juízo. Significa que as pessoas, que você vai bater na pessoa? Claro que não. Está falando que causa e efeito. Se a pessoa não tem juízo, ela faz coisas erradas. Juízo, no sentido assim, pessoas que não têm discernimento, né, e que fazem as coisas sem pensar, ela vai pagar por isso, não tem como não pagar, é causa e efeito. Versículo 4. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Então, precisamos ter discernimento, sabedoria, cuidado, para que não uma pessoa que você sabe realmente que ela é insensata, que ela age com insensatez, você responder para ela no mesmo nível que ela, você vai estar sendo igual. E você não quer isso. Então, precisa da sabedoria. Por isso, você tem a dose de sabedoria diária, que é importante que você leia Provérbios todos os dias e estude e medite sobre ele. E compartilhe essa live com mais pessoas, porque são muitas as pessoas, acho que mais de 90% de nós precisa aprender sobre sabedoria. Versículo 5. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não
fique pensando que possui alguma sabedoria. Então, ele está nos dizendo para nós respondermos algo insensato de acordo com as palavras dele. Normalmente a gente joga uma pergunta de acordo com com o que aquela pessoa disse. Como é tão insensato, a gente transforma então o que ele disse em uma pergunta para ele, para que ele mesmo se explique. Versículo 6. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Então, está dizendo aqui, a pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Então, precisamos ter cuidado a quem pedimos favores. Porque se a gente pedir para uma pessoa tola a mandar um recado, ela vai se enrolar e passar um recado, talvez não necessariamente da forma que você pediu. E quem vai ter problema é você. A gente pode ter problema, né? Como pedem inúteis as pernas do coxo. Como pendem, nossa, são as palavras, palavreados meio esquisito, né? É como pendem, de pender, sabe? Meio que caindo. Como é que a gente já não usa, né? Essas palavras esquisitas. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Porque existem palavras de sabedoria, mas se ditas de forma não correta, não coloquial, da forma que precisa ser dita, ela vai ser torta. Então, a pessoa insensata, ela vai pegar uma palavra sábia e vai falar fora de contexto. E quando nós falamos fora de contexto, é como se fosse um coxo, quer dizer, uma pessoa cambaleando, vamos pensar assim. Versículo 8. Como prender uma pedra atiradeira é conceder honra ao tolo. Nossa, o versículo hoje ele está realmente só falando do tolo, né? Versículo 9. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Então, ele está nos dizendo aqui que um provérbio na boca do insensato é como espinhos na mão de um bêbado, ou seja, vai se ferir, vai se machucar. Então, devemos falar com Deus todos os dias e pedir mais entendimento para que a gente absorva bem a sabedoria de Provérbios, porque Provérbios é pura sabedoria, gente. Versículo 10. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado, que passam por sua porta. Então, ele está nos dizendo aqui que um patrão que dá emprego para um bêbado ou para um insensato, ele está nos dizendo que quem dá emprego para um tolo é a mesma coisa que dá emprego para um bêbado, que dá emprego para um bêbado insensato. Vamos ler de novo. Às vezes nós precisamos ler e reler, mesmo porque ele fala muito com... Jesus fala por parábolas, ele fala por metáfora, né? Então temos que nos esforçar para entender as metáforas. Um arqueiro que fere a todos. Tal é... tá. Um arqueiro, arco e flecha, que fere a todas as pessoas, tal é um patrão que dá emprego a um insensato ou a um bêbado. Então, equivale, tanto faz um bêbado como um insensato, segundo Salomão, é como um arqueiro que está ferindo a todos, seja o patrão que faz isso, ele está pondo em risco a empresa dele e os empregos das demais pessoas, porque um insensato e um bêbado, obviamente, não vai produzir.
E como Salomão fala de riquezas, Provérbios fala de riqueza, de prosperidade, ele está alertando as pessoas que querem ser sábias, prósperas e ricas. Versículo 11. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. De novo, falando do insensato, que é praticamente a mesma coisa que o tolo, que está dizendo que é a mesma coisa que é igual a um cão, né, um cachorro, que volta ao seu vômito. É o insensato que fica repetindo a tolice dele. Fez uma tolice, falou de novo e continua a repetir. Deixa eu ver. Versículo 12, vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Ele está nos dizendo, essa é uma pergunta. Ele fala, vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Então, a pessoa que se julga sábio aos seus próprios olhos, ela certamente há mais esperança para um tolo do que para essa pessoa. Quer dizer, ele está nos dizendo que o tolo pode aprender, mas uma pessoa que ela já se julga sábia acima de tudo, porque quando nós nos julgamos sábios, nós dizemos que já sabemos tudo, que o Salomão foi considerado sábio pelos outros, não por ele. Essa é a sabedoria, entendeu? Versículo 13. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rodando pelas ruas. O que ele está dizendo? Que o preguiçoso, ele sempre tem uma desculpa para não fazer determinada coisa. Ele sempre vai arrumar uma desculpa. Vai estar chovendo, tem uma fera lá fora, algo vai acontecer comigo, é perigoso, dói. E é o que nós chamamos de mimimi. Então, esse é o preguiçoso. Versículo 14. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. Então, de novo, dormir muito é o preguiçoso. Agora ele está falando do preguiçoso. Ele sempre fala do tolo, do preguiçoso, e a gente às vezes se vê em alguma situação, né? Versículo 15. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato. Contudo, levá-lo à boca é para ele um esforço extenuante. Então, eu lembro que a minha mãe contava uma história do cara, eu esqueci o nome, era o João Preguiçoso, alguma coisa assim, que havia um enterro, então estava todo mundo ali fazendo o enterro dele, mas ele estava vivo, porque ele não queria trabalhar. E naquela época não havia despopadeira, porque eu não sei se você sabe como funciona o arroz, ele é aquele grãozinho, ele tem uma casquinha. E antigamente as pessoas pilavam o arroz para limpar aquela casquinha. Então, eu esqueci o nome dele, mas eu não sei se era João, uma coisa assim. Aí a minha mãe falou assim, que então havia o enterro e estavam levando ele. Aí o pessoal falou assim, não leva ele não, eu vou dar uma saca de arroz. Aí ele levanta, né, lá do caixão, da rede que estavam levando ele para o enterro, com ou sem casca? Com casca, então segue o enterro, ou seja, não vou pilar o arroz, eu prefiro ser enterrado. Assim é o preguiçoso, esse é o preguiçoso de Salomão. Versículo 16. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Vou ler de novo, gente. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Mas de novo, a pessoa que se julga acima de todos, que se julga super sábio,
ela se julga mais sábia do que 7 homens com bom senso. Ou seja, 7 homens consideradamente sábios pelos demais. Versículo 17. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. De novo, como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas. Imagina um cão bravo e você vai pegar pelas orelhas. Você vai se machucar, ele vai te morder. Assim é a pessoa que se mete em discussão dos outros. Versículo 18. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando. Sabe aquelas pessoas que te machucam? Então, quando você reclama, a pessoa fala: eu só estava brincando. Então, é um demente que espalha brasas mortais, né? Versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Versículo 21. Carvão para brasas e lenha para fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Vamos ler de novo. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim a pessoa briguenta que atiça lenha na fogueira. Pessoas fofoqueiras que levam para cá e para lá. Essas atiçam lenha na fogueira, ou seja, elas arrumam contendas, arrumam brigas entre as pessoas. Elas machucam, faz com que as pessoas se machuquem. Isso não é uma boa coisa. Versículo 22. As palavras do difamador são como petisco apetitosos. Descem com um delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Então, vamos lá. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Desce com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Consegui entender isso não. Preciso de mais sabedoria. Se você entendeu, explica aí. Eu vou ler e você então faz seus comentários aí. Versículo 22 de Provérbios 26. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como do sabor? Vamos ver na Bíblia Sagrada, então, né? Que essa aqui é do King James, de 1600, versículo 22. Vou ver na Sagrada. Vamos ver aqui, versículo 22. De novo, como eu gosto de explicar, o que acontece? A Bíblia ela foi traduzida. De acordo com a tradução, ela vai de acordo com a pessoa que traduziu. Algumas palavras têm significado para nós diferente para outras pessoas. Nós temos palavras que são iguais aqui no Brasil, mas em Portugal é diferente. Nós temos palavras que são usadas em São Paulo, que no interior o significado é diferente. E às vezes algumas palavras têm significados diferentes entre famílias. Então, por isso, a Bíblia, embora ela diz a mesma coisa em todas elas, as traduções têm algumas diferenças, porque o tradutor, ele traduziu de acordo ali com a comunidade dele. Então, vamos ver aqui, porque são muito parecidas, às vezes a gente não compreende direito. É o versículo 22, então. As palavras da maledicência são guloseimas que penetram até as entranhas. Esse piorou ainda mais. Ah, tá. Aqui ele diz aqui em si, o fingido. As palavras da maledicência são guloseimas que penetram até as entranhas. Então, é que não é boa, porque é fingida, ou seja, dói no íntimo de quem o ouviu. Eu entendi isso. Versículo 23 agora.
Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Então, a diplomacia é importante, mas precisamos ver quem está sendo diplomático. Temos cuidado, sabedoria é importante para a gente. Versículo 24. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Nossa, legal. Então, você entendeu, né? Quem alimenta a perversidade procura disfarçar as suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Beleza? Versículo 25. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Caracas, precisamos então ter cuidado. Aí temos que estudar então o corpo fala, que aí nós temos que estudar. Eu tenho esse livro, tá aqui embaixo, esse aqui, ó. Mas eu ainda não estudei direito ele, não. Preciso aprender mais dele. Mas assim, na verdade, a gente tem um certo, um dia eu vou aprender a falar essa palavra termostato. Sabe aquele negócio lá que tem no ar-condicionado, que ele regula a temperatura? Nós, humanos, nós temos meio que isso. Então, quando nós conhecemos uma pessoa falsa, nós temos uma ideia ali de que tem alguma coisa errada. E não demora muito, a gente acaba tendo essa confirmação. Eu acho que é uma defesa que nós temos natural mesmo. Versículo 25. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante, bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Meu Deus. Versículo 26. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Falei? Versículo 27. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Isso ele está falando da lei da causa e efeito. Hoje nós temos cientificamente comprovado pela física quântica que quando que nós falamos volta para nós, o que nós fazemos volta para nós. Por que isso acontece? Porque assim como a terra ela aceita a plantação do milho, do arroz, do feijão e todos as plantas que nós temos, todos os alimentos e tudo que ela produz, a nossa mente, ela é a terra daquilo que nós colocamos nela. Então, se nós colocamos na nossa mente palavras, situações, medos, raiva ou rancor, ele cresce, porque a nossa mente é um terreno fértil. Então, ele cresce e depois quem vai colher é quem plantou. E de quem que é o terreno? É nosso, é a nossa mente. Então, se nós plantamos, nós iremos colher. Então, de um jeito ou de outro, a gente sempre está colhendo. Agora, precisamos de ter discernimento, ter sabedoria para a gente entender onde a gente errou, onde nós erramos, onde nós plantamos aquela plantinha que não era do bem e que a gente colheu, ou onde nós plantamos aquilo que também nos deu os frutos que foram bons. Quer dizer, porque na real você não colhe frutos bons, né, quando faz a coisa errada, mas é um fruto estragado, que machuca, que prejudica a nossa vida. Por isso você está aqui na dose de sabedoria diária. Versículo 28. A língua mentirosa destila ódio,
sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Nós terminamos o provérbio de hoje. Vamos fazer então a nossa oraçãozinha, agradecer a Deus por mais um dia, né? E aí eu vou te guiar nessa uma meditaçãozinha para que você tenha uma conexão maior com o teu Criador, para a gente aprender cada dia mais, buscar a nossa força na fonte, que é Deus, aquele que nos criou o céu e a terra e a todos nós. Então, somente Ele que nos dá a nossa, como chama que Ele dava ao pessoal lá no deserto? Manjar diário, né? Que é a nossa energia diária, a energia do nosso dia. E a gente recebe todos os dias, e quando nós não usamos do jeito certo, a gente fica cansado, a gente perde algumas coisas, a gente não produz. Então, a gente vai falar com Deus agora. Fecha seus olhos, você puxa o ar do umbigo e sente a energia em você, tá bem? Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vamos fazer 3 vezes. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais o sol, por mais a lua, por mais o vento, pela água, por nossos alimentos, pelas plantas, por nossos amigos, pela vida. Obrigada por mais esse sopro de vida diário que o Senhor nos deu. Pai, que o Senhor nos escute todos os dias e nos conecte, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para podermos conectar com o Senhor, limpando nossas mentes de todos os pensamentos que bloqueiam a nossa conexão com o Senhor. Então, Pai, ajude essas pessoas que escutarem essa aula, essa live, para que elas aprendam a se conectar com o Senhor e todas as energias negativas que estiverem próximas dela, que saiam delas. Por quê? Estando com o Senhor, nós sabemos que a sua conexão é 100% amor, 100% sabedoria, 100% luz. E quando nós nos conectamos com o Senhor, nós temos mais força, nós estamos mais fortes. Nós podemos ajudar mais pessoas, nós conseguimos resolver tudo o que passa em nossas vidas. Todas aquelas dificuldades que aparecem são apenas aprovações diárias. E com o Senhor, nós somos mais fortes. Muito obrigada por mais esse dia. E até amanhã. Um beijo no coração de todos vocês. E amanhã nós teremos Provérbios 27. Um beijo. Tchau, tchau.